FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7 horas, 1 minuto. Eu sou Joildon Carlos, nós vamos juntos até às 7 horas e 30 minutos com o Jornal da Manhã, edição local, regional e nacional, na sua 101 FM e também na Prudente AM. Vamos aos destaques. Secretaria de Desenvolvimento Econômico pede maior controle de fluxo a supermercados de Presidente Prudente. Força Tarefa reforça interdições e autuações no final de semana. São Paulo pede fica com vaga direta para Libertadores ameaçada. Religiosidade passa a ser admitida como política pública de acolhimento de dependentes químicos. Teremos ainda os comentários de Alexandre Garcia. Agora vamos direto ao setor policial. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Sempre com Geraldo Gomes em nome de Zalpa Cardans. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí acompanhando já o nosso Jornal da Manhã. E os fatos que foram registrados na polícia nas últimas 24 horas. Uma mulher chamou a polícia após o marido se desentender com um vizinho. Isso foi em Presidente Epitácio. A confusão começou no final de semana, tudo segundo aí por barulhos, ruídos causados por um jet ski. O vizinho estava acelerando o aparelho, fazendo barulho, e isso provocou a ira do marido desta mulher, né? E naquela confusão toda, a mulher, sabendo que o marido tinha várias armas de fogo guardadas em casa, ficou receosa e com medo que ele utilizasse aquelas armas para cometer um crime contra o vizinho, já que os ânimos estavam bastante acirrados. Então ela chamou os policiais foram até a residência, apreenderam uma pistola 7,65, 2 revólveres calibre 22, uma garrucha de calibre 22 e ainda diversas munições que estavam no interior da residência. Na sequência, os policiais efetuaram patrulhamento e localizaram o cidadão. Ele estava bastante nervoso. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O homem foi ouvido e foi liberado após pagar uma fiança. Vai ter uma dor de cabeça tremenda para resolver essa situação agora. Todas as armas ficaram apreendidas. E atenção, a Polícia Civil está apurando um crime que possa ter relação com o outro. Um caso de violência doméstica seguida de um incêndio que ocorreu no conjunto habitacional Ana Jacinta durante a madrugada desta última segunda-feira. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência da própria polícia, o fato teria se gerado após uma briga, né, envolvendo aí pessoas que moram no local. O incêndio foi registrado durante a madrugada e consumiu parte total da casa por dentro, né? Tudo isso depois que o pau quebrou entre o casal. Agora a polícia quer saber direitinho o que realmente aconteceu, se houve uma confusão, se houve uma situação aí que envolve, né, principalmente essa questão de violência doméstica ou se foi apenas um incêndio que houve aí um acidente, né? A polícia agora está trabalhando tudo isso para saber o que realmente aconteceu. E olha, a Polícia Militar já nos informou aí sobre outras ocorrências, fatos que aconteceram durante a noite, mas tudo mais tranquilo, né? O que nós temos aqui mesmo é que a Justiça concedeu a liberdade provisória a uma mulher que foi presa em flagrante após matar o marido a golpe de garrafa nesse último final de semana aqui em Prudente. O golpe foi concedido no pescoço do cidadão, né? Ele acabou morrendo ao dar entrada no hospital. O crime foi registrado na madrugada de domingo, ali na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, próxima à Avenida Paulo Marcondes, aqui em Presidente Prudente. E a Justiça concedeu a liberdade provisória com algumas restrições, né? A mulher, ela foi presa em flagrante por matar o companheiro durante a madrugada de domingo, aqui em Prudente. E, segundo as informações, ela teria alegado que o homem era muito agressivo,
e que cometeu o crime usando um pedaço de garrafa de vidro para se defender das agressões. E eu fiquei sabendo aí depois dessa ação toda que o cidadão era um ex-presidiário, já tinha problema já com de agressividade contra essa mulher, né? Já vinha já com agressões já há muito tempo. E segundo as informações repassadas também pela Polícia Civil, a mulher não possuía antecedentes criminais, tem residência fixa, bem como tem ocupação ilícita, né? Então o Poder Judiciário entendeu que ela não é uma pessoa aí que poderia estar colocando em risco a sociedade. A decisão foi imposta após o Ministério Público impor algumas medidas cautelares, né? Uma obrigação de comparecimento mensal ao juiz, aquela coisa toda que a gente já está acostumado, proibição de frequentar determinados lugares, como os bares, boates, casas de prostituição, jogos de azar, essa coisa toda aí que a justiça coloca para as pessoas, né? O inquérito instaurado agora falta um pouco mais, algumas pessoas a serem ouvidas, né? Algumas testemunhas, segundo o delegado que está cuidando do caso. Essas são as informações, as principais do setor policial, sempre em nome de Zalpa Cardança, informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Muito obrigado, Geraldo, pelas informações. Agora são 7h05. Vamos atualizar o boletim da Covid-19. Essas informações são encontradas no Prudente News e também no Inova Prudente /coronavírus. Boletim atualizado às 16h37 de ontem. Informações que são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente. Casos curados 12.232, notificações 47.359, descartados 32.729, aguardando o resultado 277, hospitalizados 93, confirmados 12.778 e ontem tivemos a confirmação de 4 mortes. Não representa que essas pessoas morreram no final de semana. Foram confirmadas estas 4 mortes, subindo para 253 o número de mortos em Presidente Prudente. E as fiscalizações, elas continuam acontecendo aqui em Presidente Prudente, e uma delas que impactou bastante por ser um estabelecimento muito conhecido em Presidente Prudente, frequentado inclusive por várias pessoas de todas as camadas da sociedade Presidente Prudente, é o famoso bar do João Porquinho, que está sujeito a receber uma multa de R$200 mil por desrespeitar as normas vigentes no momento. É bom salientar que as pessoas, de uma forma geral, têm que respeitar o distanciamento social, respeitar as regras estabelecidas, para que todos não paguem por isso, que apenas pague aqueles que desobedecer às regras estabelecidas. Isso que é importante, porque o nosso comércio já não aguenta mais. E a grande maioria dos comerciantes, de uma forma geral, uma grande maioria, tem respeitado as regras. Mas, infelizmente, devido aos poucos que desrespeitam, estamos nessa situação da fase vermelha. Porque os estabelecimentos em Presidente Prudente, a grande maioria entram 3, 4 pessoas por vez durante o dia. É assim que funciona na grande maioria do comércio. Mas agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pede maior controle de fluxo a supermercados de Prudente. Jonatas Caetano tem a informação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente realizou recentemente uma reunião com representantes das categorias de supermercados do município de Presidente Prudente, visando a colaboração da categoria no combate a aglomerações em supermercados e hipermercados do município de Presidente Prudente. A secretária municipal de Desenvolvimento, Ana Paula Sete, explicou o que foi debatido nesta reunião. Foi uma solicitação para que os supermercados eles façam reforço no controle de acesso aos seus clientes no mercado. A gente está numa situação bastante complicada, onde a situação dos leitos de hospitais está no limite. Então a gente pede para que os supermercados colaborem juntamente com os seus clientes, de fazer orientação, a conscientização do cliente que está chegando no supermercado acompanhado com mais de uma pessoa, sem a necessidade, com criança que possa deixar em casa, deixar no carro o acompanhante. Então, para que evite que essas pessoas entram em quantidade no supermercado, evitando assim a aglomeração e a saída desnecessária de mais um membro da família de casa.
A secretária também explicou como está sendo feita a fiscalização da questão de mercados, supermercados e hipermercados no município de Presidente Prudente. A fiscalização dos mercados, eles na realidade não existe, porque são serviços essenciais. Eles são orientados, é passado tanto os fiscais da SEDEP quanto da Vigilância Sanitária para que eles atendam aos protocolos. E então é na questão dos supermercados mais de orientação. E aos estabelecimentos não essenciais, a gente inclusive pede colaboração, está sendo bastante complicado, muita gente com a porta aberta. Os não essenciais, eles podem fazer o atendimento delivery, mas eles não estão fazendo esse atendimento. E a gente pede colaboração, porque na realidade o que é necessário é a conscientização de todos para que a gente evolua, para que o comércio volte a trabalhar normalmente. Se não nos conscientizarmos da necessidade de diminuir o fluxo, nós não vamos diminuir os leitos ocupados nos hospitais. A secretária também trouxe orientações à população quando forem procurar os serviços essenciais do município de Presidente Prudente. Bom, acho que segue o mesmo sentido, você sair de casa só se necessário, procurar um estabelecimento essencial só se for essencial e procurar evitar aglomerar. Tá certo que muita gente tem que sair para trabalhar, para comer. Hoje a refeição não pode ser feita no estabelecimento, é o delivery. Então, a única solicitação é de conscientização de todos os cidadãos, porque isso daí não é um sacrifício só do comerciante de ficar sem trabalhar, seu estabelecimento fechado. Também é do cidadão, que deve evitar sair de casa e ir ao comércio sem extrema necessidade. Lembrando que as UTIs de Presidente Prudente está quase 100% da sua ocupação. Em relação às unidades de ensino municipal e estadual, as aulas presenciais ficarão suspensas durante a fase vermelha. Às instituições de ensino privado fica recomendado que priorizem as aulas na modalidade remota. Para coibir festas clandestinas, eventos sociais, aglomeração e desrespeito às normas sanitárias, a fiscalização, como já a secretária deixou aí bem claro, será intensificada. Os supermercados e hipermercados poderão funcionar com 40% da sua capacidade. É bom dizer isto, tá? Agora é proibido, inclusive na área de estacionamento, aí a venda de bebidas alcoólicas. E a pessoa não pode sequer consumir entre as 20 e as 6 horas do dia seguinte. Também permanecerão fechados todos os espaços esportivos de prática coletiva, como ginásios de esporte, quadra e campos. Os funcionamentos das igrejas está permitido até às 22 horas, respeitando o limite de 30% da capacidade do espaço, com distanciamento entre os fiéis e uso de máscara, viu, gente? Pastores, padres, orientem aí, porque eu tenho visto aí algumas lives que são feitas principalmente por igrejas evangélicas e temos visto nessas lives pessoas sem utilização de máscara. Observem bem que você professa uma fé em Deus, em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, se não tivesse necessidade de andar com um médico na sua equipe, dos seus apóstolos, não teria necessidade. Então, por que ele tinha um médico lá? Analise isso bem, leia a sua Bíblia aí e siga as recomendações, tá certo? Agora vamos trazer aqui que religiosidade passa a ser admitida como política pública de acolhimento de dependentes químicos. Paula Santos tem a informação. A iniciativa foi acatada em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo. O texto é de autoria dos parlamentares Tenente Nascimento, do PSL, e Douglas Garcia, do PTB. A orientação religiosa de cada indivíduo deverá ser respeitada e será parte dos métodos utilizados na abordagem, recolhimento, recepção, tratamento e reinserção na sociedade. O Poder Executivo fica autorizado a criar a Central Ecumênica para receber, avaliar e encaminhar essas pessoas. Ainda poderão ser firmadas parcerias com entidades sem fins lucrativos ligadas ao setor, cadastradas junto com a organização instituída. O deputado Douglas Garcia ressalta a relevância dos trabalhos sociais realizados pelas igrejas. Bom, o Estado hoje ele é laico, mas ele não é laicista. A religião ela tem um papel importante, uma vez que faz aquilo que o Estado não consegue atender. Por exemplo, muitas
igrejas, como as evangélicas e as católicas, fazem um trabalho de ação social incrível para atender a população, tirando das drogas e também trazendo projetos de ação social como alimento, esportes e lazer. Eu acho importantíssimo que esse projeto exista para fortalecer esses vínculos entre o Estado e a religião. Já o deputado Tenente Nascimento fala sobre a necessidade da medida para auxiliar esse público. Então nós temos aí um volume muito alto de pessoas que às vezes procuram uma clínica somente para o tratamento médico, o tratamento de saúde. E quando nós incluímos as igrejas, a religião junto a esse tratamento, então o aumento é muito grande. E o que vem? As pessoas que, após sair de um tratamento clínico, eles também possam ter um tratamento espiritual. O decreto segue agora para a sanção ou veto do governador. Paula Santos, Agência Lespe de Notícias. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Agora são 7h15. Hoje será parecido como ontem, tá bom? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, né? Mas ontem não teve chuva, né? Mas aqui está dizendo que poderemos ter chuva aqui na nossa região, aqui de Presidente Prudente. E essa informação aqui, gente, é do Clima Tempo, tá? Temperatura deve oscilar entre 22 e 34 graus. Chuva deve ter 5 milímetros de chuva. Probabilidade disso acontecer é de 90%. Vento a 10 km por hora. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 38% e 77%. O sol nasceu às 6 horas e 19 minutos e vai se pôr às 18 horas e 58 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, que a Força Tarefa reforça interdições e autuações no final de semana. Já no Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM, no Jornal da Manhã, a rede da informação. Está de volta no seu rádio, Jornal da Manhã, 101 FM e Prudente AM 1070, a rede da informação. 7h19 no Jornal da Manhã, edição local e regional na sua 101 FM e Prudente AM. Força Tarefa reforça interdições e autuações no final de semana. Jonatas Caetano. Força Tarefa da Prefeitura de Presidente Prudente, ação conjunta entre Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Defesa Civil, tem realizado um trabalho intensificado de fiscalização, autuação, inspeção, notificação e recebimento de denúncias desde a última quinta-feira, com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19, o novo coronavírus, uma vez em que o município se encontra hoje com as taxas de ocupação de UTI perto dos 100%, o que ocasionou o rebaixamento da DRS para a fase vermelha do Plano São Paulo. A diretora do Departamento de Vigilância Sanitária aqui de Prudente, Meire Mitidiero, explicou como funcionou a fiscalização no último final de semana e fez um balanço dos números apontados pelo órgão. Olha, nós fizemos 90 inspeções, tá? Dessas 90 inspeções, nós fizemos 14 autuações e fizemos 3 interdições de estabelecimento comercial. A diretora do Departamento de Vigilância Sanitária ressaltou que a fiscalização será mais intensa a partir desta semana, onde Prudente está na fase vermelha do Plano São Paulo. Com certeza, hoje nós já temos os fiscais nas ruas para fechar o comércio, né? E à noite nós vamos ter inspeção, nós vamos continuar com as inspeções e vamos realmente tentar obedecer a fase vermelha que nós estamos. Tudo fechado, tá? Restaurantes, lanchonetes, só no delivery, nada de porta aberta. Para aqueles que decidem ainda descumprir as determinações do Plano São Paulo, podem ocorrer sanções legais. Qualquer infração, se o estabelecimento já foi autuado, ele hoje, na fase vermelha, ele vai ser interditado. Todos os estabelecimentos que estiverem abertos à noite vão ser interditados, como restaurante, bares, casas de show, choperias, entre outros. Todos, se estiverem abertos hoje, todos irão ser interditados. Só não hoje, quanto o restante da semana. Ela também explicou como a população pode colaborar com o trabalho dos órgãos de vigilância no município de Presidente Prudente. Sim, nós estamos com
com 156, tá, em aberto, recebendo todas as denúncias. A Polícia Civil também está recebendo, a Defesa Civil. O que mais o pessoal tem procurado é 156. Os estabelecimentos que não cumprirem as determinações poderão ser multados, lacrados e terem os seus alvarás de funcionamento cassados. Conselho de Ética da Câmara retoma trabalhos nesta terça-feira. Caso Daniel Silveira e Flor de Lis estão na pauta. Milena Abreu. Após ter as atividades suspensas no ano passado em razão da pandemia de Covid-19, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve retomar os trabalhos nesta terça-feira, seguindo determinação da mesa diretora da Casa. A ordem veio em meio à grande repercussão do caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso em flagrante na semana passada por ter publicado um vídeo com agressões verbais a ministros do Supremo Tribunal Federal, incitação a linchamento do ministro Edson Fachin e pedido de cassação dos 11 magistrados, além de ter defendido a volta do AI-5, o mais duro ato institucional do período da ditadura militar brasileira. Na sexta-feira, a Câmara decidiu por 364 votos a favor e 130 contra manter a prisão do deputado, e a mesa diretora encaminhou para o Conselho uma representação pedindo a abertura de processo de cassação contra Silveira. Além deste, outro caso de repercussão nacional deve estar na pauta nos primeiros dias de trabalho do Conselho de Ética, o da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Ela já foi suspensa pela sigla e convive com uma tornozeleira eletrônica desde o último mês de outubro. Na Rádio 2, Milena Abreu. Vamos com as informações do esporte. O São Paulo, quem diria, hein? Estava para ganhar o título de 2020 e agora está vendo a sua vaga para a Libertadores ameaçada. Cadu Macri. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi finalizada nesta segunda-feira com 2 partidas. No Rio de Janeiro, o São Paulo poderia garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, se derrotasse o Botafogo no estádio Newton Santos. Mas não foi o que aconteceu. O time carioca, apesar de rebaixado, fez 1-0 com gol de Matheus Babi e voltou a vencer depois de 10 partidas. O atacante Luciano, que poderia ter empatado o jogo, desperdiçou uma penalidade. Agora, para não depender do resultado do jogo do Fluminense na última rodada, o São Paulo vai ter que vencer o Flamengo em casa. E o técnico interino Marcos Visoli analisou a situação que o São Paulo ficou para o último jogo. Sem dúvida, as críticas do torcedor são justas. Não fizemos aquilo que tínhamos que fazer diante de uma equipe como o Botafogo. E, infelizmente, a gente não teve o resultado positivo. É buscar a classificação contra o Flamengo. A gente pode estar entre os 4 finalistas de uma classificação para a Libertadores. Então isso vai dar ânimo, isso vai dar um respiro maior. Então passa a ser um desafio, um outro desafio para esse grupo. Na 38ª rodada, o Botafogo vai enfrentar o Ceará no Castelão. O outro duelo realizado pela 37ª rodada foi o jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque. As equipes ficaram no 1-1 e não têm mais muitas pretensões dentro do campeonato. O Verdão já tem a vaga assegurada para a próxima fase de grupos da Libertadores e o Dragão está garantido na Sul-Americana de 2021. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. Enquanto o Palmeiras pega o Atlético Mineiro no Mineirão, o time de Goiânia recebe o rebaixado Coritiba. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri. Lembrando que o Campeonato Brasileiro termina na quinta-feira, porque final de semana tem a decisão da Copa do Brasil. Toda a rodada será no mesmo horário e vamos ver quem vai ser o grande campeão, Flamengo ou Internacional. Alexandre Garcia traz aí o seu comentário do dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vejam só, o governo brasileiro
quando viu os contratos de compra de vacina da Pfizer e da Janssen, ou Johnson & Johnson, não gostou de uma cláusula que está lá escrito que o laboratório não se responsabiliza pelas consequências da vacina, que não se responsabiliza por ações cíveis ou criminais, que o Brasil é que tem que se responsabilizar. Eu lembro que um dia o presidente Bolsonaro disse que a pessoa teria que assinar uma carta se responsabilizando pela vacina que estava tomando. Quer dizer, queriam isso, mas o presidente disse, olha, essa não, né? Então, aí não deu certo comprar vacina de laboratório em que nem ele se responsabiliza pelas consequências da vacina. O país é que tem que se responsabilizar. É uma beleza, né? É uma beleza. Alguém vende alguma coisa, olha, eu não dou garantia nenhuma. Alguém vai comprar o carro, que a produtora do carro diz, não, a gente não dá garantia, a responsabilidade é sua, se fundir o motor, né? Então, enfim, são vacinas experimentais, há justificativa para isso. Nunca uma vacina foi aplicada tão rapidamente depois de desenvolvida em laboratório. Ela precisa de anos de teste para ter comprovação de sua eficácia e de sua segurança, principalmente. Não, eu estou contando tudo isso porque estão conversando lá no Senado que querem fazer algum tipo de lei para resolver esse entrave, né? A lei dizendo que os laboratórios não se responsabilizarão, mas que o Estado brasileiro se responsabiliza perante as famílias se houver algum problema. Ou seja, Estado brasileiro é outro nome para você e para mim, contribuintes. Eu pago impostos em tudo que compro, pago impostos diretos também, e eu quero que esse imposto seja aplicado no hospital, na saúde, na educação, na segurança, né? E não para indenizar laboratório estrangeiro. Então, eu não sei o que vão fazer lá. Fica aqui o aviso. Agora, eu aconselharia os senhores congressistas que chamassem os clínicos que estão lidando com um dia a dia nos hospitais públicos e privados, com as pessoas que recebem tratamento precoce, que recebem, que estão aí em tratamento preventivo, e ouçam os clínicos. Isso é ouvir a ciência, porque nós sabemos que a clínica é soberana. Vejam o que funciona e o que há dúvida, né? O que temos na mão, né, como manda o Código de Ética, o médico tem que usar tudo aquilo que ele estiver à mão, à disposição, para curar o doente, para atender o doente. Ouçam essas pessoas, né, que não estão sendo ouvidas. Eu acho que isso é o principal. Bom, a propósito de um anúncio de que a produção de aço no Brasil caiu, claro, obviamente, mas está se recuperando. Em janeiro cresceu 11% em relação a janeiro do ano passado, quando ainda não tinha estourado o pânico imposto pelo marketing da Covid, né? Em janeiro agora há uma demonstração de que está se recuperando. Eu só quero lembrar que lá por junho o presidente foi a um evento de reaquecimento de forno, de alto forno, que estavam desligados, não estavam produzindo nada. Ainda assim, está voltando aí, o que significa uma retomada da indústria, que recebe o aço, né? Agora, o que é de embasbacar é que faz mais de 30 anos que nós não produzimos trilhos ferroviários. Sabe onde é que a gente compra trilho para renovar a malha de 28 mil quilômetros e para fazer a malha nova, que está cruzando o país em todos os sentidos para escoar a nossa produção agropecuária do interiorzão? Sabe onde compramos? Sim, na China. E sabe com que minério de ferro a China faz o nosso aço? Com o nosso. Ela compra o nosso minério, compra a matéria-prima e nos vende o produto elaborado. Meu Deus, será que nós enlouquecemos? E nós temos siderúrgicas aqui. O que está havendo, meu Deus do céu? E nós temos, inclusive, uma indústria
de material ferroviário que tem uma produção pífia. Teve uma produção pífia no ano passado. A nossa indústria de material ferroviário construiu 29 locomotivas, 1.800 vagões de carga e 72 carros de passageiro. Agora vocês dirão, eu não vi esses vagões de passageiros. Vai ver se viajar para o Chile, porque foi tudo exportado para o Chile. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h33. Estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local, regional e nacional, na sua Prudente AM, na 101 FM. Voltaremos a qualquer momento com mais informações, assim que a notícia acontecer, ou ao meio-dia com Pati Ribeiro e também com Ricardo Barcelos. O Jornal da Manhã volta amanhã às 7h da manhã. Aqui na sua 101 FM você continua com a companhia agradável e descontraída de Paulinho Vidigal até às 10h da manhã com o Sertanejo Bom Demais. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.